Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Eu sou Tranca-Rua da Seta Encruzilhada. Agora, filhos e filhas, depois de um breve espaço de tempo, naquilo que é as orientações e naquilo que são as respostas de vossas questões, de vossas dúvidas, então começamos hoje uma nova etapa. Encerramos aquilo que é um primeiro ciclo para se iniciar um segundo. Veja que à disposição de todos vós e de todos aqueles que tiverem interesse, é claro, então tem uma grande quantidade de informação, de orientação, daquilo que está ligado à verdade em vários campos da vida, que foi passado por mim, Tranca-Ruas, passado pelo compadre Marabô, pelo Maioral, pelo seu Lucifer, por Dona Padilha, por seu Meia-Noite. Então veja que tem uma quantidade enorme de informação disponível para todos vós. Todos vós, então, ou pelo menos uma boa parte, tiveram a oportunidade, então, de poder acompanhar justamente esse primeiro momento desse trabalho, na qual foi dado a mim, Tranca-Rua outorga, pelo trono da Seta Encruzilhada e pela Lei Maior da Justiça Divina, de poder, então, dar início àquilo que foi o início desse trabalho, de orientação, de esclarecimento, de quebra de paradigma, de mitos, de mentiras, de enganações, certo? Então, essa primeira parte, que todos vós, então, ou como eu apenas acabei de dizer, uma boa parte de vós que acompanhou, então, são diversas orientações, diversas respostas a dúvidas que há muitos, então, ali se encontravam, em suas mentes, dúvidas sobre todo tipo de situações. Então, tem já como início desse trabalho, uma quantidade muito grande de orientação, de verdade, de esclarecimento, de direcionamento. Então, para as pessoas, os filhos e as filhas que então me estão ouvindo falar agora, então saiba que tem muita informação. Informação essas que foram passadas suficiente para a pessoa, qualquer um, desde que esteja realmente interessado, desde que esteja veramente ali compromissado com a própria vida, com o próprio caminho, com a própria família, com o seu próprio ser. Através das informações que já foram passadas, através de inúmeras explanações como essa que estou iniciando agora, então tem toda a possibilidade da pessoa começar ali a tomar as rédeas novamente das suas vidas nas próprias mãos, de poder se libertar. A minha última explanação, a minha última orientação, então eu encerrei dizendo que então iríamos ali iniciar uma nova orientação falando a respeito da verdade. Que verdade é essa? A mesma verdade que o Cristo dizia lá atrás: conheça a verdade e ela os libertará. Não só ele disse a respeito dessa mensagem. Muitos outros mestres também disseram. Faço e uso o exemplo de Jesus Cristo porque, afinal de contas, é inegável poder não concordar que, então, é muito conhecido. Quem nunca ouviu falar de Cristo? Não é mesmo? Pois bem, então é sobre essa verdade. A verdade que liberta, a verdade que tira do aprisionamento,
que liberta das amarras, dos grilhões e principalmente da ignorância, das trevas da ignorância. Muitos de vós já até se habituaram a ouvir trevas da ignorância. Muitas pessoas ouvem falar sobre as trevas e fazem rapidamente ali a junção de pensamentos, né, numa alegoria como se as trevas correspondessem simplesmente ao escuro. De uma certa forma, não deixa de haver razão quem pensa dessa forma, mas uma razão um pouco limitada. Certo? Porque sim, as trevas da ignorância é a situação que boa parte da humanidade se encontra, independente da condição social, independente da cor, da altura, de idade, de gênero, de qualquer situação, boa parte da humanidade se encontra imerso nessas profundezas e trevas de ignorância, que é, no sentido literal, não saber quem é, não saber por que aqui veio, porque está encarnado, porque está vivo, não saber o que tem que ser feito aqui, e muito menos para onde se vai quando então encerra essa jornada de encarnação, de vida nesse plano. Então veja que somente mencionando isso já chegamos então a uma parte de verdade, uma verdade muito substancial, por assim dizer, a respeito dessas trevas da ignorância. Porque quando então falamos de trevas da ignorância, então está ligado muito àquilo que é sofrimento, insatisfação, frustração, limitação em todos os sentidos. Pelo simples fato de não saber como funcionam as coisas, como funciona esse mecanismo que vós conhecem como vida. Porque tantos se esforçam, fazem ali, colocam toda a sua boa intenção, todas as forças que têm no braço, estudos, intelectualidade, e a maioria não consegue sair do lugar. Exceto uma ou outra situação que também não levamos em consideração. Por quê? Porque são pessoas que às vezes chegam a executar uma ação que corresponda com aquilo que seja verdade, mas como está nas trevas da ignorância, não sabe observar, então não tem como repetir. Então passa a ser simplesmente um momento na vida que a pessoa então teve ali uma grande vitória, mas foi uma grande vitória, duas, e o restante só sofrimento, só tribulação, só percalço, doenças, brigas, discórdias, traições, separações. Certo? E podemos colocar junto do que eu acabei de dizer o quê? Aquilo que acontece no mundo. Fome, guerra, a luta para acabar com as doenças. A luta para se acabar, com a intolerância, contra o preconceito de qualquer gênero, abusos, fofocas, invejas, intrigas, manipulações, charlatanismo nas religiões como um todo, Não vamos colocar todos, mas boa parte, assim como nas religiões, naquilo que seja política, naquilo que seja ciência, naquilo que seja profissões, boa parte existe ali um charlatanismo, uma enganação, uma mentira, um aproveitar-se da situação fragilizada que a pessoa se encontre, que seja na sua dor ou que seja na sua raiva. Então veja que tudo isso que eu disse até agora, e poderia dizer muito mais, são frutos de uma árvore nefasta. Essa árvore se chama trevas da ignorância. Então, para começar a falar
dessa verdade que o Cristo então pregava e divulga até hoje e continuará reverberando, né, por muito, mas muito tempo, nada melhor do que começar a falar sobre isso. Já falamos em pequenas porções, em outras explanações, né, que aqui tivemos já para passar para vós. Mas é sempre bom lembrar. Por quê? Porque o ser humano está habituado com tudo aquilo que seja repetição. Propagandas, né, daquilo que você tem que comprar para ser feliz. Compre a bolsa para ser feliz. Compre o automóvel que vai será feliz. Não, tem aquela bela casa que vai será feliz. Então, já começamos a entrar ali naquilo que o ser humano está habituado. De ver repetição em cima de repetição, de ilusões, de distrações. Não que seja errado um filho, uma filha, almejar ter como objetivo ter um automóvel, ter uma casa própria, ou quem sabe ter ali uma pedra preciosa, um anel de ouro, né? Uma bela companheira, um belo companheiro. Não estou dizendo, me referindo somente àquilo que é o estereótipo de beleza, mas beleza como um todo. Beleza externa e beleza interna. Então não tem nada de errado nisso. Aquilo que entra em conflito com a verdade é o apego. Apego a essas distrações, que então naquilo que são escrituras, então diz que é aquilo que a traça e a ferrugem consome. Mas veja que mesmo ao início dessa explanação, eu falando essas palavras, tem gente que imediatamente estará pensando a seguinte coisa: não me interessa se a traça e a ferrugem consumirá. Eu quero é isso, eu quero é dinheiro, eu quero é poder, eu quero diversão, né? Eu quero acumular tudo aquilo que eu puder. Eu quero me divertir o quanto eu puder. Eu quero beber quanta bebida eu puder beber. Eu quero me deitar com quantas mulheres, com quantos homens eu puder. Certo? Então, a esse ponto, então veja como a distração da humanidade e o apego demonstra a qual nível a humanidade se encontra. Porque a humanidade hoje se auto-intitula, então, muito evoluída. De uma certa forma, devo até concordar naquilo que se refere, talvez, à tecnologia. Mas em conceitos morais, éticos, a humanidade tem descido ladeira abaixo. Então isso já é começar a ter contato com essa verdade. Por mais que doa, porque a verdade, todos já ouviram falar. Por que as pessoas não querem ter contato com a verdade? Porque a verdade dói, a verdade incomoda. A verdade vai ali cutucar justamente aonde é sua área de conforto. Aonde está o seu egoísmo, onde está a sua prepotência, o seu orgulho, né? A sua falsidade, inveja. E muito mais. Então tudo isso, então, para se começar a falar da verdade, porque as pessoas querem saber, sim, mas essa verdade, eu quero saber dessa verdade. Então, primeiro, temos que estar cientes das verdades que estão ali a toda hora, a todo momento, rodeando as pessoas, permeando em meio à humanidade, em meio às famílias, em meio às amizades, em meio aos relacionamentos, né? Em todas as situações. Porém, as pessoas tapam o sol com a peneira como se nada disso estivesse acontecendo. E depois muitos então chegam e perguntam: eu não sei o que está acontecendo na minha vida, que eu não tenho resultados. Existem aqueles que ainda vão mais longe e ousam
né, com prepotência de falar, mas se existe um Deus, por que eu estou passando isso? Já que eu sou filho ou filha de Deus, por que eu estou passando então essa miserabilidade, essa fome, essa dificuldade, esse sofrimento, essa traição, essa violência, esse abuso? A resposta está dentro de cada um. Basta que cada um, para começar a ter contato com essa verdade, tem que agir de honestidade. Se vós não conseguir agir, fazer uma introspecção, uma anamnésia, um exame de consciência, vós consigo mesmo, de uma forma honesta e límpida, se vós, com vós mesmo, vós tapa o sol com a peneira, vós fala, eu não sei por que eu estou passando isso. Será que verdadeiramente vós não sabe? Vós nunca enganou ninguém lá atrás? Em nenhum aspecto? Vós nunca passou ninguém para trás? Vós nunca tirou proveito em cima de uma situação num seu semelhante, conhecido ou desconhecido? Vós nunca fofocou? Vós nunca invejou? Vós nunca humilhou? Ou pior, vós nunca julgou ninguém em cima dessa terra? Vós nunca trapaceou? Vós nunca manipulou algum tipo de situação por intermédio daquilo que seja o emocional ou pela aquilo que vós se julga inteligente, né? Através da inteligência, vós nunca passou ali outra pessoa na conversa com expertices? Vós nunca foi ignorante? Vós nunca xingou? Vós nunca desejou o mal para alguém? Se a resposta de algum de vós for não, então eu pergunto, o que vós está fazendo aqui encarnado? Vós não deveria estar aqui encarnado, porque se vós está aqui encarnado, vós essas coisas já fez, boa parte delas, se vós não fez, está fazendo, se não está fazendo, fará. E isso não é uma probabilidade, isso é um fato. Fato esse que demonstra a verdade, o porquê a humanidade, os seres humanos, independente da idade, da cor, da classe social, né? Porque as pessoas pensam, não, mas aquela pessoa lá não sofre, porque aquela pessoa que tem muito dinheiro, ele pode comprar tudo, ele pode comer o que quiser, comprar o que ele quiser, nada faz falta da mesa dele. Sim, verdadeiramente, isso também é um fato, que na mesa dele talvez não falte nada, nem no bolso, mas falta no caráter, falta na índole, falta no espírito, falta no ser, falta paz, falta saúde, falta tranquilidade, falta harmonia. A pessoa não dorme sossegado em paz, ele dorme com um olho aberto e outro fechado. É a pessoa que desconfia da própria sombra, de tantas pessoas que ele já enganou, já trapaceou, de todas as situações, que ele não confia em ninguém. Se ele tem uma companheira, ele não confia na companheira, ele não confia nos filhos, ele não confia no irmão, ele não confia no vizinho, ele não confia nem na própria sombra. Então a verdade é que o Cristo sempre pregou lá atrás, o Cristo e outros mestres que aqui tiveram na humanidade, então começa justamente com esse esclarecimento. Que esclarecimento é esse? O esclarecimento que as pessoas estão no escuro, nessas trevas da ignorância, achando que sabem o que estão fazendo, achando que são donos do seu próprio caminho. Não, eu tenho livre-arbítrio, eu vou onde eu quero, como o que eu quero, eu digo o que eu quero. Não. Isso é uma ilusão. Vós não é livre. Vós vive como escravo. Escravo da sua própria programação mental, subconsciente. Programação essa nefasta, limitante, que está ligado a falsos conceitos sociais,
falsos conceitos de educação familiar, falsos conceitos de dogmas e doutrinas religiosos. Veja que eu não estou falando do sagrado, que corresponde àquilo que representa cada bandeira, cada religião. Estou falando daquilo que é escrito pelo homem. Não estou falando do sagrado que está presente em cada uma das religiões. É bem claro que eu deixe essa explicação. Assim como também a respeito daquilo que esse falso conceito de educação familiar. Por que falso conceito? Não estou aqui para denegrir aquilo que seja a educação que cada pai dá aos seus filhos, ou que recebeu dos seus pais e os pais dos seus pais, não. Porque todos ali vêm sofrendo as mesmas investidas de trevas da ignorância. Então não estamos aqui para achar um culpado. Estamos aqui para falar da verdade, nua e crua, certo? Por que falsos conceitos, então, de educação? É simples, porque o pai é um fumante, e daí ele diz para o filho que ele não pode fumar, porque fumar faz mal. E se ele encontra o filho fumando escondido atrás da casa, ou então numa roda de amigos, ele quer surrar o filho, ele vai ali castigar o filho, ele vai fazer ali, humilhá-lo, xingá-lo, né? Alguma coisa ele irá fazer. Isso é só um exemplo de muitos que posso aqui mencionar. De não enganar as pessoas, de ser educado com as pessoas, mas na primeira oportunidade que esse pai ou essa mãe está indo para o trabalho ou levando o filho para a escola em seus automóveis, basta que alguém lhe feche, lhe cruze o caminho, que as palavras mais leves é ofender a mãe do outro. Então, é sobre isso que estamos falando, esses falsos conceitos de educação. Porque se diz para a pessoa fazer, para a criança fazer algo, porém, os pais fazem outro completamente diferente. Não estou generalizando, estou dizendo que é a maioria. Essa é a verdade, é a maioria, não são todos, mas é uma grande maioria. No mundo todo, não é só aqui nessa nação. Certo? Falsos conceitos de ciência. Por que falsos conceitos de ciência? Porque é simples, é óbvio, a ciência é amparada naquilo que é o quê? Teorias. A teoria do caos, a teoria do tudo, a teoria de vários universos, sempre teorias. Teoria da evolução. Teoria é uma ideia na qual ainda não foi comprovada. Até quanto a isso, não está aí o desequilíbrio. O desequilíbrio está na ciência ser cética e ser limitada, ser capenga, sem ter o lado espiritual, que é o que responderia e também abriria portas para que então essas pessoas com uma alta capacidade intelectual, já bastante avançado naquilo que são conhecimentos materiais, terrestres, físicos, certo? Então pudessem então ter uma boa alavancada naquilo que são conhecimentos que envolvem o invisível, o espiritual. A respeito, às vezes, da própria magia, porque a magia, já falamos isso uma vez aqui, ou mais de uma, que a magia nada mais é do que uma ciência que a humanidade não tem acesso. Devido ao quê? À condição que se encontra, nas trevas da ignorância. Afinal de contas, vós daria uma dinamite na mão do seu filho para ele brincar? Aqui mesmo na Terra, para vós conduzir esses automóveis, vós pode aprender a conduzi-lo, mas para conduzi-lo vós precisa do quê? Vós precisa de um documento. E para pegar esse documento, vós tem que se demonstrar apto.
naquilo que seja sinalização, naquilo que seja legislação, naquilo que seja condução, naquilo que seja reflexos, naquilo que seja pontos de vista, naquilo que seja um monte de fatores. Porque se vós então não tiver habilitado nesses conhecimentos, vós com certeza, mais cedo ou mais tarde, irá passar em cima de alguém, passar em cima de uma criança, causar um grande acidente. Por quê? Porque a pessoa não está capacitada, ele não sabe. Ele pensa que sabe. A humanidade hoje, então, ela se coloca, boa parte, a maioria, não toda, se coloca naquela condição, porque hoje tem muita informação à disposição, nesses aparelhos de tecnologia. Então, a pessoa vê uma coisa, vê falar sobre uma cultura, ele pensa que ele já entende, ele já sabe o que é aquela cultura, ele já sabe o que é aquela ciência. Ele ouve qualquer palestra, ele já acha que ele sabe tudo como um psicólogo, como um psiquiatra, como um cientista, como um engenheiro. Achismo. A humanidade está toda ali alicerçada em achismos, opiniões e talvez, quem sabe. Ah, não, mas eu tenho certeza. Será que tem mesmo? Ou faz só para inflar o ego? Ou para ser aceito no meio que vós pretende estar? Por isso que eu afirmei que a maior parte da humanidade então se encontra na condição de escravo, preso, enjaulado, dentro dessas trevas da ignorância, dentro desses padrões mentais de subconsciência limitantes, que dizem que cada um de vós tem que passar o que tem que estar passando, que vós nasceram para sofrer, que vós são pecadores, que vós não é nada perante Deus. Mas veja, tudo isso é uma completa incongruência, porque se na própria ali palavra, para quem ali segue aquilo que é qualquer religião cristã, diz que o próprio Divino Criador alega, confirma que o ser humano é a sua criação mais preciosa, como não significa nada? Se o próprio Cristo, que é irmão de todos vós, todos os seres humanos, ele deixou lá dito, está escrito lá, que tudo aquilo que ele fez, que vós conhece como um milagre, né? Mas para quem é conhecedor da verdade, então sabe a verdade sobre esses milagres. Né? Aquilo ali não foi por acaso, existe um propósito, existe um porquê, existe um como. Que tudo aquilo que ele fez, então, a humanidade poderia fazer muito mais. Já foi dito isso aqui, o ser humano, ele tem a capacidade de criar nas 7 esferas superiores como nas 7 inferiores. Ele é livre realmente para escolher o que ele quer experienciar, porém, aquilo que é um fato é a lei da ação e da reação, causa e efeito. Se plantou, vai colher. E além de colher, vai comer os frutos. Independente que se são doces, amargos ou azedos. E não vai ser os seus filhos que vão colher ou que vão comer esses frutos. Não, é vós. Naquilo que para vós dói mais. Porque essa é a lei maior e a justiça divina. E ninguém escapa à lei. Nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem santo, nem entidade, nem orixá. Ninguém foge à lei. Então, para começar justamente a adentrar, para se conhecer essa verdade mencionada, divulgada incessantemente por os mestres, como Jesus Cristo, então nada mais do que começar da onde temos que começar, que é da onde todo mundo está experienciando. Porque todo mundo espera já começar ouvindo coisas místicas, coisas ligadas a mistérios, coisas que estão fora, completamente fora do alcance de cada um de vós que estão aí ouvindo. Porque se fosse ao seu alcance, vós não estava passando a dificuldade que vós está passando.
Vós não estaria tirando a vela de um santo para colocar no outro. Vós não estaria passando problemas de doença, de saúde. Vós não estaria sendo traído, vós não estaria traindo, vós não estaria julgando, vós estaria iluminado. Vós seria um ser crístico, ou um Buda, o iluminado, que é o que significa a palavra Buda. E daí então, vós como condição de filho de Deus em cima da terra, manifestando então esses mistérios, então vós estaria vivendo o quê? Estaria vivendo os planos de Deus para o homem em cima aqui deste plano, dessa encarnação. É isso que cada um de vós estão vivendo? E não digo isso para criticar, para humilhar, para pisar em alguém, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é a verdade, é colocar o dedo na ferida, para lhe alertar, para que vós abra o olho, abra os olhos, mas não os olhos físicos, que são limitados, vós só vê aquilo que é físico. Se tornar o observador. Porque se vós não se torna o observador, nada vós conseguirá entender, nada vós conseguirá acessar, nada chegará até vós. Entenda que aquilo que diz respeito da verdade, a verdade absoluta, que é aqui neste plano, nessa encarnação, nesse universo, em qualquer outro universo, em qualquer outra dimensão, em qualquer esfera, ela é perene. E vós não vai encontrar ela em livro nenhum aqui em cima da terra. Sim, tem aquilo que são as escrituras sagradas de cada religião, mas para acessar essa verdade, vós tem que decodificar, vós tem que entrar nas interlinhas, saber ali entender, fazer ali a ligação daquilo que quando foi escrito há milhares de anos atrás, como era a cultura, para trazer para a sua cultura o seu presente aqui e agora. Veja que a coisa não é tão simples, certo? Então requer o quê? Uma ligação, uma conexão com essa força suprema divina, o todo, Deus, o divino Criador. E com todas as suas milícias celestes. Porque milícia celeste não é só anjo, arcanjo, querubim ou serafim. Não, existe uma infinitude de trabalhadores, incluindo essa que vos fala agora. Então eu acho que para início de explanação a respeito da verdade, que é aquilo que eu deixei então combinado, prometido para vós desde a minha última explanação, e começamos aqui, para que vós tenha tempo hábil, para que vós possa então pensar, refletir, fazer essa introspecção, faça essa introspecção, vós não tem que sair falando para ninguém a respeito disso, seja honesto para consigo mesmo. Não é ali para vós se sentir menos do que qualquer coisa. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é para acordar, é para observar, para ver o que as coisas como estão acontecendo, o porquê cada um de vós está passando a situação que está passando. E recorrem a nós, as entidades espirituais que estamos mais próximos da humanidade. Para aquele que não sabe, então nós, ao exemplo do que lhes fala agora, eu, Tranca-Rua da Sete Encruzilhada, os Exu, então nós somos trabalhadores da lei maior e da justiça divina, da luz, trabalhando nas trevas da ignorância. Levar luz aonde existe escuridão. Então faça então esse exame de consciência, né? Bem feito esse exame de consciência, os seguintes passos que daremos ali falando sobre essa verdade, então tudo se encaixará perfeitamente como um quebra-cabeça, como os dentes de uma engrenagem.
para então, lá na frente, então, podermos então entrar na parte excelsa, na parte sutil, na parte que está ligado ali aos planos invisíveis dos mistérios do que diz respeito a essa verdade. Mas para isso, primeiro precisamos ser coerentes, ser honestos, ter a hombridade de poder, pelo menos consigo mesmo, assumir as suas responsabilidades. O problema não está no que vós errou, não está se vós está errando, não está nos erros que vós cometerá, porque errar faz parte do processo. Agora, dar murro em ponto de faca, permanecer no erro é que não pode. Quer dizer, poder pode, por isso que tem um monte de seres humanos que estão muito atrasados na caminhada. Ficam dando murro em ponto de faca até ao chegar ao ponto que não tem mais dedos na mão e depois a coisa complica. Certo? Então eu acho não, né? Com certeza, vós terão bastante aquilo que pensar, aquilo que meditar, aquilo que analisar, aquilo que observar. Muitos podem dizer, mas o tranca-ruas está sendo muito duro. E vós me diga, em cima aqui dessa terra, vós que tem ali, que acha que tem o comando na sua vida, o que existe de fácil aqui em cima dessa terra? Não tem nada de fácil. Tudo requer um compromisso, tudo requer uma disciplina, organização, para que possa, então, fluir as coisas, para que possa acontecer. Precisa se estabelecer um ritmo, uma constância nessa passada, nessa caminhada, que é a vida de cada um. Muitos querem, mas eu quero ajudar o meu irmão, eu quero ajudar a minha irmã, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Primeiro, ajude a si próprio, porque se vós não tem condição de se ajudar, como vós vai ajudar o próximo? Então, muito bem. Então, é o suficiente a respeito dessa primeira parte daquilo que é a verdade. Que é a verdade que liberta, porque tudo existe um propósito. Um propósito para a vida, um propósito para a morte, um propósito para aquilo que cada um esteja fazendo. Então precisa se passar primeiro a entender o funcionamento e após o entendimento, então se aprofundar, mergulhar na compreensão. Porque não são as grandes coisas que fazem a diferença, igual todo mundo pensa. São as pequenas, as mínimas coisas, os detalhes, que tudo somado lá na frente se torna um peso enorme nos pratos da balança. Então, a todos vós que já acompanham esse trabalho, bom reinício de caminhada para quem já caminhou até aqui. Para aqueles que estão chegando de novos, então tem ali todo um arsenal, podemos assim dizer, de orientações para que vós tenha a sua vida liberta. Para que vós verdadeiramente tenha a condição de ajudar os seus, aqueles que vós têm estima, que vós ali se importa. E muito mais, para construir coisas na sua vida, para vós ali se tornar sábio, se tornar uma pessoa tranquila, uma pessoa em paz, uma pessoa saudável. Tem muita orientação para quem está chegando agora. Então daremos continuidade, porque eu darei continuidade na próxima explanação, na próxima orientação, continuaremos então a desenrolar a respeito dessa verdade. Boa noite para quem é da noite,
Bom dia para quem é do dia.